Semana sem UFC, a gente tem que ser um pouquinho mais criativo na pauta, mas essa aqui é até interessante pra gente falar. Na semana passada aconteceu uma micro treta entre o Rampage Jackson, né, ex-campeão do meio pesado do UFC, lutador do Pride, e o atual peso médio do UFC, Kevin Holland, que lutaria e lutou no UFC 311. Bom, o que aconteceu? Vou explicar por partes. Em um podcast, né, do Jackson Podcast, que é um dos mais famosos assim pra galera de luta que acompanha podcasts em inglês, onde o Rampage Jackson é um dos hosts e sempre recebe ali uma gama de lutadores, e o Kevin Holland foi lá visitar pra falar justamente, puta, Chama. pariu, o áudio do WhatsApp é de Chama. filha da... Já tinha rolado uma interação meio nada a ver entre os dois em comentários do Instagram, mas aparentemente indo no podcast tudo se acertaria. Não se acertou. Rampage Jackson, em algum momento ali no comecinho do podcast, chegou a mencionar que, cara, acho que a gente se desentendeu, porque, pô, tu é um cara que tem ego também, e pá, não sei o quê. E o Rampage Jackson falou realmente de boa, falou muito mais numa vibe, cara, eu também tenho ego, você tem ego, e faz parte, somos lutadores. Mas dali pra frente, degringolou. Kevin Holland não entendeu muito bem, chegou até a oferecer pro Rampage a ir às vias de fato, não é verdade? Por mais que seja um ex-campeão de uma categoria de cima e aposentado, Kevin Holland não se mostrou tímido em sair na mão, mesmo tendo luta marcada na semana seguinte. Enfim, o podcast aconteceu, chegou até o final, conseguiram de alguma forma lidar com aquele climaço que ficou, mas TJ Dillashaw, ex-campeão do UFC, mandou mensagem, ele que também que é um habitué do programa, pediu para ir para falar as verdades. E aí que entra o que eu queria falar com vocês. Ele basicamente disse uma coisa que ele já falou em outros podcasts, mas falou que Kevin Holland se frustrou porque nunca será um campeão do UFC e ele sabe disso. Bom, TJ Dillashaw jogou uma verdade muito dura de se ouvir na mesa, mas eu quero levantar a questão aqui para vocês. Kevin Holland nunca será campeão do UFC? E vou até abrir um pouco mais. Será que existem outros atletas que nunca serão campeões do UFC na organização e vão seguir sua carreira, tão longe de terminar o seu contrato com o UFC, tão longe de encerrar suas carreiras dentro do MMA, mas vão ter que conviver com essa realidade de que nunca serão campeões do UFC? Será que existe esse lutador? Será que Kevin Holland é esse tipo de atleta? Bom, expliquei bastante a treta para poder entrar agora na análise, então aproveita para deixar o like, se inscrever no canal, deixar um comentário do que você acha desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de resenha, porque eu peguei da fofoca e vou levar para análise, tá bom? Vamos tentar elevar um pouco o papo aqui, no final das contas é fofoca no final. O argumento do Dillashaw é de que Kevin Holland procura em suas lutas motivos para desistir delas, e quando enfrenta algum tipo de adversidade ou a luta foge um pouco de seu controle, ele desiste para poder sempre ter a artimanha, o artifício de falar que foi amarrado, de que se lesionou ou de alguma coisa nesse sentido. É a fuga dos covardes, alguns diriam. Dillashaw acredita que Kevin Holland nunca será campeão do UFC. E agora falando realmente do Kevin Holland, eu vou ter que te falar que na trajetória que ele vem traçando, é muito difícil de enxergar ele sendo campeão. Acredito que ele é um atleta que tem muito potencial, porém não opta por fazer as melhores escolhas, né? Não vai no caminho mais fácil, no caminho de menos atrito. Ele geralmente busca lutas grandes, mas ao mesmo tempo, quando chega numa luta grande, nem sempre ele aparece para lutar. Principalmente depois da luta contra o Chimaev. E aí, desde então, a gente tem um lutador vagalume. E uma oportunidade brilha e outra tá apagado. É sempre muito difícil de prever o que Kevin Holland vai trazer pra gente. Mas uma coisa que é quase certa é de que se tiver dificuldade, ele não vai à frente. Quando eu penso em atletas que são completamente desqualificados em termos de futuros campeões, né? Nunca será, nunca serão. Eu penso muito no Rafael dos Anjos, brasileiro que passou bastante tempo como realmente meio de tabela no peso leve do UFC. Ninguém dava muita moral para o nosso Rafael dos Anjos, ninguém acreditava muito no futuro dele e ele sempre pegando gente dura e tendo resultados inconstantes. Porém, ele conseguiu dar uma virada de carreira ali por volta de 2013, 2014, chegou ao título e calou a boca de muita gente. De lá para cá se tornou protagonista nos 77 e nos 70 quilos, mostrando que os prognósticos e até mesmo todo mundo que entendia de mostrando que os prognósticos e todo mundo que se dizia entender de luta estava errado. Ele provou os outros errados. Através de muito trabalho, através de muito esforço e evoluções dentro do seu próprio jogo, Rafael dos Anjos se tornou o campeão mundial do UFC. Kevin Holland não me parece ter essas qualidades, não me parece ter esse ímpeto, essa obstinação para conseguir ser campeão do UFC. Quando o Rampage Jackson menciona o ego, ele está certo, e vindo do Rampage Jackson faz muito sentido. Às vezes você enxerga com mais facilidade no outro aquilo que você tem em você, não é verdade? Então o Rampage Jackson deu um comentário e o Kevin Holland ali sentiu, e aí você vê, né? Pré-UFC 311, uma luta muito importante para o Kevin,
E ele querendo tretar com o Rampage Jackson, falando que podia fazer na mão ali mesmo contra o atleta que foi campeão dos 93 quilos, já tá aposentado. Vamos se poupar, rapaziada. Vamos se poupar. Eu não vou ser traíra que nem o Dillashaw e falar nome de atletas que eu acho que nunca serão campeões do UFC. Porque, como eu falei, Rafael dos Anjos provou todo mundo errado. Mas é bem verdade que a organização tem mais de 700 atletas e uma pequena dezena de categorias. Então, assim, estatisticamente falando, existem muitos atletas que nunca serão campeões do UFC. Mas eu acho que Dillashaw não fala de estatística e fala assim de técnica, fala um pouquinho de ímpeto e de vontade de ser campeão. Por mais que o Rampage Jackson seja um verdadeiro boleiro, né, um cara que é fanfarrão, treinava muito duro na época que ele foi campeão, bateu em gente muito pesada, bateu em gente muito grande. O próprio Dillashaw, cara, que eu tenho algumas críticas ao quesito pessoal, ao quesito como conduzir sua carreira, The Snake in the Grass, não é verdade? Mas, cara, poucos queriam tanto o título como ele, né? A gente via isso sempre que ele lutava. O pessoal fala de Merab, melhor de todos os tempos, peso galo. Nunca vi um Dillashaw, nunca vi um Dominick Cruz lutando. Então, assim, vamos com calma. Eu não vou botar mais gente nesse balaio, mas é verdade que tem atleta que nunca vai levantar o título, nunca vai ser campeão do UFC. A verdade é que você tem que entender que os atletas, antes de aparecerem ali, são pessoas, né? Antes de estar no Fight Pass, antes de aparecer na TV, são pessoas. E para muitos atletas, uma carreira de UFC onde você nunca disputa um título muda a sua vida, muda a sua trajetória, ajuda você a construir um futuro melhor, ajuda você a concluir seus sonhos, né? Conquistar seus próprios sonhos. Então é importante sempre lembrar que essa nossa construção de fã de que, cara, se o atleta não for campeão, se ele não for o melhor do mundo, ele não presta, não conversa muito com a realidade das pessoas. Onde você todo dia vai para o trabalho, nem sempre vence, não é verdade? Nem sempre você tem uma grande atuação no seu trabalho, por mais que você queira, né? Tem uma reunião importante, alguma coisa assim que você tem que chegar e performar. Eu mesmo já tive situações que eu falei, pô, aqui eu mandei mal. No meu Sherdog pode estar uma derrota. Nem sempre a gente vai vencer. Então a gente tem que parar de observar a luta também de uma forma muito quadrada, muito matemática, dizendo bom ou ruim, vence ou perde. E pensar também que são pessoas. Kevin Holland talvez nunca seja campeão do UFC, mas uma coisa eu te garanto, não sou eu, nem o Dillashaw que vai garantir isso. Quem vai poder concretizar ou não essa profecia é o Kevin Holland.